que eu vou falar. Se vocês ficarem com o e-book na mão, a gente vicia em esperar e ou ler a próxima resposta. Então, a gente vai fazer uma aula bem lúdica hoje. Vai ser uma aula bem dinâmica. Não é uma aula extensa, então vai ser uma aula rápida, mas é uma aula que vocês vão conseguir tirar alguns paradigmas com relação à cor e, principalmente, pessoal, memorizar de uma maneira muito fácil. Então, assim, eu sei que todo mundo desativou o microfone. Daqui a pouco eu vou começar a disponibilizar aqui as imagens. Deixa eu só já aproveitar e deixar elas engatilhadas aqui. Só um minutinho. Peraí. Por enquanto, não compartilhei com vocês, que eu só vou abrir aqui para mim as imagens que eu vou utilizar. Em relação à população. Ok, pronto. Bom, pessoal, então, quando a gente... Quem aqui, eu quero que vocês... Dá para eu ver todo mundo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais a tela para ver todo mundo, mas ele vai mudando aqui os rostinhos. Quem é iniciante do zero, que tem total dificuldade, não fez aula ainda de colorimetria avançada e tem muitos questionamentos a respeito de cor. Quem aqui é iniciante mesmo, do zero? Levanta a mãozinha aí na tela para eu poder ver. Ótimo, Clarice, Fê, perfeito. Então, a gente está com uma... Ó, eu não tenho curso, muito bem, legal. Quem já fez aula de colorimetria, mas tem dúvida na hora de fazer uma correção de uma sobrancelha antiga? Uma sobrancelha que já chega lá, perfeito, ó. Mais pessoas agora levantando a mão aí. E algumas pessoas eu acredito que vai ser uma recapitulada, então, ó, Keila. Isso, vão mandando no chat para mim, tá, pessoal? Se eu não estiver vendo todo mundo, mandem um euzinho para eu saber o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer como se fosse... Quem aqui já deve... A maioria já deve ter feito aula de inglês ou de outras línguas. E a gente memoriza tudo que é mais difícil de maneira bem simbólica. Ou seja, quando a gente descontrai, quando a gente ri, quando a gente lembra de uma piada ou a gente lembra de uma figura, que aquilo faz com que a gente memorize aquilo que a gente precisa. Então, a gente vai fazer a nossa aula de colorimetria memorizando algumas imagens. Todo mundo aqui, acredito que gosta da Disney, e acho que a maioria agora tem até o Disney Plus para a gente ficar acompanhando as coisas. Então, a gente vai fazer uma imersão no mundo Disney para aprender colorimetria, tá? Então, a gente vai começar aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês uma parte aqui da apostila. Então, vamos lá. Muitas dificuldades para corrigir cores de lábios. Perfeito. Muito bem. Deixa eu só compartilhar para vocês. Ecrã inteiro. Ótimo. Vamos lá. Eu não vou ver mais o rostinho de vocês, mas vocês agora vão me falando se vocês estão enxergando tudo. Tá dando para ver aí na tela? A Kelly vai falando aqui para mim. Vou acompanhar com o celular. Ótimo. Bom, então hoje a gente vai aprender de uma maneira diferente. Quando a gente fala de colorimetria, vem na mente de vocês, talvez essa estrela aqui que eu vou disponibilizar com vocês agora na tela. Todo mundo tá vendo, né? Então, quando a gente fala de colorimetria, na mente de todo mundo vem essa estrela, que é a famosa estrela de Oswald, que todo mundo ensina através dela. Eu, em sala de aula, inclusive, gosto de usar a estrela de Oswald, mas hoje a gente vai aprender essa estrela de uma maneira diferente. A primeira informação que vocês precisam saber é: quando a gente olha para essa estrela, fica tudo muito confuso, porque são cores e a paleta de cores é muito próxima. Então, é muito comum as pessoas não conseguirem desmembrar essa estrela. E o que seria desmembrar? A gente ter na mente que são cores frias e quentes e, principalmente,
quais cores que vão fazer a correção das cores consequentes, tá? Então, a gente vai aprender de uma maneira diferente hoje essa estrela. Então, primeiro, quando o assunto é cores primárias, na micropigmentação principalmente, a cor azul, ela não é utilizada. Então, o azul, ele é muito lembrado quando a gente fala de um trabalho errado, mas quando a gente fala na criação de cor para micropigmentação, a cor azul, ela tá fora da jogada, ou seja, aqui em cima nós temos a cor azul na estrela de Oswald, mas essa estrela, ela não é utilizada em colorimetria avançada. Então, as cores que nós utilizamos aí para a criação de cor para pigmento são essas 4 cores. Então, as cores primárias para a criação de um tom, seja para sobrancelha, seja para lábios, nós temos esses 4 tons. E quando a gente fala de lábios, o tom muito frio, que no caso é o preto que a gente está vendo aqui, se utilizado, ele é utilizado em baixíssima quantidade, tá, pessoal? Então, dando sequência, sabendo que nós temos essas 4 cores e elas são cores primárias, vocês saberiam arriscar dizer para mim qual personagem da Disney tem essas 4 cores? Podem mandar no chat que eu vou ver aqui na tela se vocês mandarem. A Kelly já está aqui chutando. Vamos ver quem diria, quem me diz aí qual é o personagem que tem. Ah, olha lá, muito bem, muito bom, olha lá. O Mickey é o personagem que tem essas 4 cores, olha lá. Conceição, muito bem. Andresa, ó, Elisa entrou, ó, o pessoal tá firme e forte aí, muito bem. Então, quando a gente fala de 4 cores primárias, lembrem do nosso personagem Mickey, tá bom? Ele vai ter o preto, o branco, a gente vai ter lá o vermelho e o amarelo, tá? Então, a gente já tá começando a memorizar as cores aí e essas cores, elas ficarem bem presentes na nossa cabeça. Então, quando a gente fala em criação de cor, essas 4 cores, elas andam juntas. E quando elas estão juntas, nós temos um bom trabalho. Então, vamos dar sequência aqui. Quando a gente fica na dúvida na hora de corrigir ou na dúvida em lembrar cores primárias, a gente vai lembrar dele. E agora a gente vai mudar um pouco esse Mickey aí da imagem. Então, a gente vai começar a se aprofundar nos estudos, tá? Então, vamos imaginar na cabeça de vocês que a gente vai tirar os shorts e o sapato do Mickey. Não deixar ele peladinho, tá, gente? Tirar as cores só, tá bom? Tirei as cores, então, do shorts e do sapato do Mickey. Quais cores sobraram nesse bonequinho aqui? Podem mandar no chat para mim. Sobraram preto e branco? Sobraram preto e branco. Então, preto e branco. Muito bom. Preto e branco. Então, nós temos ele aqui, ó. Sobrou o Mickey sem shorts e sem o sapatinho, certo? Então, chegou uma cliente e essa cliente, ela vai se apresentar para vocês com uma sobrancelha da cor da mistura desses tons. No caso, preto mais branco, ele é igual a cinza. Ó, eu dei a resposta aqui embaixo, certo? Então, uma cliente, ela chegou com a sobrancelha cinza. O que corrige o cinza? É a cor amarelo mais vermelho. Então, eu deixei de maneira bem lúdica mesmo. Toda vez que você receber uma cliente e a sobrancelha dela estiver cinza, lembra de colocar o sapato e os shorts do Mickey. Esqueci a cor, gente. Esqueci. Eu vou colocar o sapato e os shorts do Mickey. Então, eu vou misturar vermelho mais amarelo igual laranja. Então, toda vez que a cliente ela chegar no espaço de vocês e essa sobrancelha se apresentar na cor cinza, essa cor que corrige. No caso da Natural Pigmento, quem foi aluno da Natural, nós temos o Mostard Vulcan, que é o nosso laranja, e é um laranja já estável. Ó, a Teca gostou aí do exemplo. Então, assim, às vezes a gente está no atendimento, a gente esquece o nome da cor. Então, lembrar, Mostard Vulcan, a gente não lembra às vezes. Ou, ai, tá cinza, que cor que eu vou usar? Então, lembra de colocar, de novo, ó, vocês vão ficar com essa frase na cabeça. Coloca os shorts e o sapato do Mickey quando a sobrancelha é cinza, beleza?
Próximo passo, então. O cinza também corresponde ao tom azul. Então, às vezes, a cliente pode chegar com a sobrancelha nessa cor aqui. E não muda nada, tá, pessoal? A gente vai colocar também o shorts e o sapatinho lá do Mickey. Ou seja, a cliente chegou. E o pessoal tá interagindo legal aí. Depois eu vou tirar dúvida com vocês no final, tá? Sempre, ó, boa pergunta. A Teca me fez uma pergunta aqui. Coloca ele puro ou com emulsão? Puro eu não indico, mas a regrinha de como usar eu vou passar para vocês tudo no final, tá bom? Agora a gente vai primeiro memorizar o que a gente vai usar e no final eu mando as regrinhas lá para vocês. Então, quando o Mickey for um Mickey azul, lógico que não tem Mickey azul, como também não deveria ter sobrancelhas azul, tá, pessoal? No tom azul, porque não existe pelo azul. Mas, digamos que a cliente chegou lá na tonalidade azul. O que corrige também é, então, amarelo mais vermelho. Elas sempre vão andar juntas na correção azul e cinza, tá? Preto eu já explico para vocês na sequência. Então, toda vez que nós temos essa junção, pessoal, branco mais amarelo, mais preto, mais vermelho, nós temos um tom de marrom perfeito, ok? O que é mais comum a gente receber? Clientes que têm a sobrancelha acinzentada ou clientes que têm a sobrancelha laranja. Então, aí é o inverso. Chegou com a sobrancelha laranja, o que está faltando é o cinza. Então, a gente volta lá para a primeira imagem. A sobrancelha laranja, nós temos só o shorts e o sapato do Mickey. Tá faltando a cor da pele do Mickey. Tá faltando o cinza lá, ok? Que é a mistura de preto mais branco. Se mesmo assim, no final, todo mundo ali ainda tiver dúvida no que usar, eu vou deixar a regrinha para vocês. Próximo passo aqui, então. Não existem cores somente de sobrancelhas. Aqui a gente está falando só de laranja e cinza, mas tem sobrancelhas que vêm em tonalidades aí um pouco diferentes. Vêm em cores secundárias, tá, pessoal? Então, agora a gente vai se aprofundar nas secundárias. Por exemplo, quando eu tenho a mistura da cor cinza, que é o branco mais preto, mais o tom amarelo, nós vamos ter uma secundária verde. Chegou uma cliente no espaço de vocês e ela está com a sobrancelha verde, lembrem da personagem Valente. Ela tem o vestido verde e o que corrige o verde é o laranja. Então, olha como vocês vão associar. A cliente chegou com a sobrancelha verde, o verde ele é cinza mais amarelo. Ficou faltando uma única cor. Então, eu vou voltar lá na explicação. Por quê, pessoal? Tem que ser valente mesmo. Super valente para corrigir aqui. Todo mundo que fizer essa aula vai conseguir corrigir sobrancelha a partir de agora. Mas vamos lá. Quando a gente fala, então, de cor secundária, o que é cor secundária, pessoal? É a mistura de duas ou três cores primárias, tá? Por exemplo, quando eu falo do tom verde, eu tenho três cores misturadas aqui. Eu tenho preto, eu tenho branco, eu tenho amarelo. Então, eu estou falando aqui de três tons, tá? Tá faltando mais uma cor. Então, a gente vai acrescentar o vermelho. Neste caso, é um vermelho alaranjado. Eu não aconselho usar um vermelho puro para correção de sobrancelhas verdes. Então, a sobrancelha chegou verde, pessoal. Nós vamos utilizar, então, o laranja. Ou o inverso, a sobrancelha chegou laranja, nós vamos utilizar o verde. Lembrem da Valente. Já vou chegar nas cores de correção para lábios, tá? Eu tô indo passo a passo para vocês conseguirem aí memorizar tudinho. Até aqui, pessoal, conseguiram memorizar? Vão dando um ok, vão dando um joinha aí que eu vou entender. Perfeito. Agora entra a questão do lábio. Então, a gente vai falar de uma próxima cor para a gente... Ah lá, perfeito. Para a gente entender o como que vai corrigir. A última mistura, então, pessoal, nós vamos falar do tom roxo, que ele é o tom presente muitas das vezes nos lábios, em algumas sobrancelhas também. Porém, quando é lábio, entra mais uma personagemzinha aí na jogada, tá bom? Então, vamos lá.
Então, primeiro eu vou contar da mistura, depois o que a gente vai fazer com ela. Então, quando a gente fala de criar um tom roxo, como ele é feito, nós temos aí cinza, que é o preto mais o branco, igual estava lá no verde, porém, no lugar da mistura do amarelo, entrou o vermelho. Então, nós temos preto mais branco mais vermelho. Está faltando uma cor primária. Então, sempre que a gente tem um tom secundário, está faltando uma primária. E nesse caso, está faltando o amarelo. Então, a cliente chegou com lábio roxo, sobrancelha roxa. Lembrem da Rapunzel. Ela tem um vestido roxo e o cabelo amarelo. Então, o que corrigiu o roxo é o amarelo, tá, pessoal? Igual a gente fez a associação lá na Valente. Aqui no caso da Rapunzel. O vestido dele é roxo, a gente vai colocar o amarelo, tá? Para lábios, pessoal, tudo isso que eu estou explicando para vocês, quando a gente coloca a secundária, a primária que está faltando, todas essas cores vão se transformar em um marrom perfeito, tá? No caso do lábio, além de usar o tom amarelo quando o lábio é roxo, nós vamos acrescentar o laranja. Depois eu vou mandar a regrinha no final para vocês. Eu até posso pegar um exemplo aqui para compartilhar na tela. Peraí. Depende da cliente. Algumas não querem fazer isso. Esse serve para lábios escuros e super serve. A única diferença é que no caso do lábio, pessoal, a gente não pode transformar um lábio num tom marrom. Então, se eu pegar um lábio amarelo, um lábio roxo, e aplicar o amarelo, ele vai para um tom marrom. E aí eu preciso corrigir esse marrom. Então, eu preciso dar vida para esse tom marrom. Então, já já eu coloco a regrinha só de lábios aqui para vocês, tá? Porque daí ele acrescenta mais um personagem só para vocês lembrarem aí. Então, só para a gente encerrar primeiro a parte toda de correção para sobrancelhas, tá? Depois a gente entra na colorimetria para lábios. A gente precisa entender também que existe tom base e tom fantasia. E o que seria isso, pessoal? Um tom base, ele é um tom sólido, ele é um tom saturado, ou seja, ele é um tom muito forte que ele quase não tem transparência, não tem translucidez. E tons fantasias são tons que eles têm, na grande maioria das vezes, mais amarelo e mais branco. Então, um exemplo agora que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Então, um tom base, ele tem uma alta concentração de cor. Então, ele tem ali os tons bases, eles não são mais opacos, eles são bem fortes, eles são bem intensos. Os tons fantasias tendem a ser mais opacos porque eles têm branco, tá, pessoal? Então, vamos para esse exemplo que a gente assusta, foi até matéria mesmo de telejornal aí. A cliente, ela acabou saindo lá do espaço com essa sobrancelha, com esse tom. Então, tá um tom base, um tom forte, tá um tom preto, e em um desenho errado, tá? Então, além do desenho errado, a gente vê um tom forte e um tom muito preto. Então, esse tom nós não conseguimos neutralizar. Por quê? Nós não temos nenhum outro tom, nenhuma carga de pigmento que vá descer esse tom. Uma porque tinta não clareia tinta, tá, pessoal? Então, vamos voltar lá atrás na imagem do Mickey. Ele é a mistura do preto mais branco. Ele não tá andando nem o branco sozinho, nem o preto sozinho. Se eles estivessem andando sozinhos, a gente tem tom base, tá? Então, quando a gente tem uma sobrancelha e essa sobrancelha ela está no tom escuro assim, e principalmente no desenho errado, ele já é caso de remoção, não é caso aí de uma neutralização. Agora, quando a cliente ela chega assim, ó. Então, aqui que a gente está vendo? Um tom cinza claro, ele é então um tom fantasia, não sei nem, acho que está escrito errado aqui. Ele é um tom fantasia e a gente tem ali o branco na jogada, que dá o tom fantasia, que dá o tom de opacidade. Então chegou uma cliente que está com um desenho ok, está com um cinza ok, aí nós podemos tranquilamente fazer a nossa neutralização. Respondam para mim, então, se ela está com a sobrancelha cinza, o que está faltando nela, pessoal?
O laranja e o amarelo? Ó, vamos lembrar, tá, vermelho e amarelo. Lembrem, ó, lembrem do shorts e do sapato do Mickey. Chegou cinza, lembra da roupa do Mickey, isso aí, ó. O pessoal tá lembrando aí. Chegou cinza, usa vermelho e amarelo. Muito bem, os dois juntos. Então a gente vai usar o laranja, ok? Vamos lá. A cliente chegou lá no espaço de vocês. Eu não sei se na tela para vocês essa imagem vai aparecer verde. Para mim aqui ela aparece bem verde. Mas o final da cauda aí pode ser que não apareça para vocês. Mas a sobrancelha chegou então num tom fantasia, ou seja, tem uma alta concentração de amarelo, então deixou esse tom mais claro. Se nós temos uma sobrancelha verde, qual cor nós vamos utilizar para corrigir o verde? Ah, já responderam, muito bem. Lembrem da valente. Laranja, laranja, laranja. Muito bem. Ótimo. E por último, a gente vai agora entrar no quesito de colorimetria para lábios, tá bom? Valente, muito bem. Todos aqui somos valentes, porque em plena quinta-feira, quase para fechar todo mundo aí de atendimento e a gente está aqui estudando ainda, né, pessoal? Deixa eu só colocar o carregador aqui no notebook que ele vai desligar. Peraí. Muito bem. Bom, só para a gente recapitular a parte de sobrancelhas, para a gente depois ir para lábios. Então, quando a cliente chega num tom intenso ou num desenho errado, nós vamos, ao invés de... Acho que é melhor mostrar na lousa. Eu faço aqui, depois eu recapitulo lá. Então, a cliente chegou com um tom intenso ou um desenho errado, pessoal, não tem como neutralizar. Ou remove, né? A gente vai fazer a remoção, ou realmente a despigmentação química ou a laser, o que a cliente preferir. Chegou num tom fantasia e num desenho correto, aí nós partimos para neutralização. E, gente, pensem também em outra coisa muito importante. Estou olhando para uma tela mais aqui. Pensem numa coisa muito importante. Primeiro de tudo é neutralizar. Não tem como neutralizar e aplicar cor no mesmo dia. Então, se ela tá com fundo lá e esse fundo tá um fundo cinza, vai aplicar o laranja e a cliente vai embora para casa. Depois de 30 dias, ela volta e aplica a cor. E se vocês tentam fazer isso no mesmo dia, no lugar onde vocês neutralizaram, na hora ele volta a ficar cinza. Porque o tom do pigmento de micropigmentação, né? Então, mesmo que seja um marrom, ele tem partículas de preto muito sólidas. Mesmo que a gente não implante em algumas regiões, só de limpar a sobrancelha, só de passar com uma cor, com um tom marrom ali, ele vai fazer o cinza voltar. Então, todas as neutralizações, seja em sobrancelha, seja lábios, que daí eu vou falar o termo neutralização para vocês, não podem ser feitos tudo no mesmo dia, exceto algumas exceções de lábios que a gente vai falar. Tá? Ela perguntou se o laranja é puro no verde. A regrinha de como usar, eu já vou falar para vocês, porque já me perguntaram se usa emulsão ou não. Em todos eu uso emulsão. Quando é para sobrancelhas, eu uso emulsão. Aí eu já vou pôr a regrinha para vocês de uso aqui, para que vocês consigam já saber como fazer. Acho que teve uma pergunta de 30%, o quê? Isso, recomenda 30% da cor complementar. Vermelho, né? 30%. Eu recomendo, pessoal, na verdade, a gente fazer ele bem diluído, que eu vou pôr a fórmula para vocês, mas ele vai representar quase 80%. 30% é muito baixo para uma correção. Então, aí eu já vou mostrar como que a gente vai fazer a regrinha, tá? E agora eu vou mostrar para vocês lábios. Vou interromper aqui o compartilhamento. Mas antes de falar de lábios, eu quero tirar as dúvidas de sobrancelha. Depois a gente vai para lábios, tá? Dúvidas sobre sobrancelha, pessoal? Podem me falar aí. Olha, todo mundo aprendeu. Que beleza. Que beleza. Amou o Mickey. A gente vai usar isso para a gente explicar muitas vezes, porque às vezes, de maneira lúdica, a gente vai lembrar muito mais fácil, tá? Então, deixa eu pôr a regra de correção aqui. Só colocar short e sapato. Isso mesmo. Regra de correção.
Deixa eu colocar aqui a regrinha para vocês disponível de quantas gotas e quanto de emulsão, tá bom? Enquanto isso, no dermógrafo para fazer a correção, os movimentos são iguais aos de lábios? Boa pergunta. Os movimentos para correção em sobrancelha sempre podem ser feitos somente com a shadow, tá, pessoal? E aí é uma pergunta muito pertinente que a Andresa fez. Se chegar uma sobrancelha, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Eu já vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Eu acho que o Leon tinha uma dúvida. Leon tá por aí? Pode perguntar. Enquanto eu procuro aqui para compartilhar a imagem, podem ir perguntando, tá, pessoal? Pode falar por microfone ou é melhor escrever? Pode sim. Depois, se você quiser escrever também para a gente deixar registrado, tá bom? Não, minha dúvida era a seguinte: caso eu recebesse uma cliente e eu visse o caso dela, né? Eu digo o que para ela? Eu sempre o que é melhor? É sempre indicar o laser ou nós tentarmos fazer essa correção por meio de, acredito que seja ácido, né? Alguns tipos de ácido. Então, o que às vezes é melhor indicar para cliente quando a gente recebe uma situação como essa? Ó, a gente até tem sim protocolo de reversão, só que o que eu sempre explico para os meus alunos, a diferença entre a reversão do que a gente faz e a reversão do que um profissional de laser faz é o tempo. Então, um laser, ele acaba agindo mais rápido. Então, às vezes, a cliente na urgência, ela vai optar por fazer o laser. Porém, o laser, ele danifica mais a pele. Então, ela leva um tempo mais rápido para remover, porém, ela leva mais tempo para poder reaplicar. Porque depois do término do laser, ela não pode fazer a micro, ela tem que esperar de 6 meses a 1 ano. Já na despigmentação química, isso vai acontecendo gradativamente. Então, pode ser que a gente leve aí 8 meses para remover, mas no final da remoção, ela já pode fazer a micro. Então, a grosso modo, dá elas por elas. A gente, quando vê uma sobrancelha que está num desenho errado, é nossa obrigação orientar a cliente a remover, independente se a gente vai dar a solução de remoção ou não. Então, eu não faço a remoção, eu indico para um parceiro, um biomédico, alguém que tem laser ou alguém que aplica remoção química. Mas é nossa obrigação pedir para a cliente tirar, porque tentar trabalhar em cima daquilo ali, eu falo que o último que mexe é o pai da criança, e aí aquilo cai nas nossas costas, tá? Eu tô tentando achar uma imagem. Priscila, boa noite. Boa noite. O laser também corre o risco da cliente perder os pelos naturais, né? De atingir e aí danificar e tudo mais. Além de que o laser até tira toda a tinta e eu acho que o processo químico só clareia, não tira tudo. O que acontece? Eu até posso depois fazer uma live só falando sobre laser e processo químico para a gente não perder o foco de colorimetria. Mas o que a Fer falou é coerente, é certíssimo. Além de que, assim, quando a gente fala de um bom laser, é uma tecnologia tão cara, pessoal. Tem poucas máquinas hoje no Brasil que fazem uma remoção a laser eficiente na região da sobrancelha. E quando faz, é uma sessão aí que a gente está falando de R$ 1.200 a R$ 2.000 a sessão, porque é um laser caríssimo. O laser comum, ele danifica pelo, ele acaba clareando o pelo. Não sei se vocês já viram gente que faz pigmentação a laser, mas o pelo fica todo branco. E aí ele tem envelhecimento precoce. Eu falo por experiência própria. Eu já tive experiência de fazer depilação a laser no corpo, não dei sequência no tratamento e hoje os pelos eles estão nascendo branco na perna, na axila, porque ele vai é uma questão fisiológica, ele acaba realmente antecipando o envelhecimento ali ou antecipando o pelo branco, tá, pessoal?
Mas vamos O lá. assunto de laser é meio é um assunto muito extenso, né? A gente tem aí muita coisa para falar, mas se vocês quiserem, depois a gente coloca um conteúdo do laser. Tem coisa muito legal do laser, tem algumas desvantagens, mas é uma opção também que eu acho que Mas, assim, para é encerrar válido. de uma maneira clara para eles, e depois, se a gente quiser, a gente faz uma live sobre isso, eu comparo ao dermatologista e ao esteticista. O dermatologista, ele pode arregaçar a pele, porque ele tem formação para dar o processo reverso. Então, ele pode fazer tratamento fortíssimo de recuperação, de tratamento de envelhecimento, porque ele pode depois passar a medicação correta. Então, ele tem em mãos 2 recursos que fazem com que o tratamento seja completo, tá? A esteticista, ela tem que trabalhar dentro do que a capacitação dela proporciona. Então, ela vai trabalhando com o rejuvenescimento ou com o tratamento de maneira gradativa, de maneira mais superficial. Por quê? Em uma eventual peso de mão ou um eventual ali exagero no tratamento, ela não tem como medicar o paciente dela, ela não tem como reverter de maneira mais pesada. O laser e a despigmentação química é a mesma coisa. Quem pode aplicar laser? Quem tem formação e que sabe dar o tratamento reverso caso dê alguma coisa errada. Quem pode aplicar despigmentação química? O micropigmentador, porque ele vai saber como conduzir aquele tratamento e dar reversão, tá, pessoal? Ambos são bons, ambos dão resultados, mas daí o profissional tem que ter formação para um ou para outro, tá? Próximo passo, então, eu vou falar de colorimetria para lábios e depois eu vou passar a regrinha para vocês que eu fiquei de passar aqui, para a gente não perder muito tempo, que já foi, passou mais de meia hora de aula aqui, nem percebi. Deixa eu abrir agora aqui para vocês, neutralização de lábios. Pri, não esquece de responder minha pergunta. Qual foi, Dê, que a Dê perguntou? Do movimento, do Movimento. movimento da neutralização. Movimento da neutralização. Deixa eu abrir o documento aqui e a gente já vai para o movimento da neutralização. Muito bom. Deixa eu entrar só nos downloads aqui. Deixa eu só abrir para a gente aqui, pessoal. Ele não está nesse computador. Colorimetrias para lábios. Peraí, você pode me mandar, tá daquele celular? Manda no meu WhatsApp, só para eu abrir por aqui, enquanto eu vou falando dos movimentos com a AD. Movimento, pessoal, enquanto eu abro o documento. Todo mundo aqui sabe o movimento de pêndulo, vai e vem? Movimento de ir e voltar, perfeito. Quando a gente vai fazer uma neutralização, nós vamos utilizar o movimento, então, pendular, indo e voltando da cauda para o início da sobrancelha. E esse movimento, ele tem que ser movimento longo, tá? Então, ele começa da cauda e vai para o início do final para o início da sobrancelha. Deixa eu pegar aqui o documento. Lip, qual que é o Lip Art aqui? Ver para mim, dados do grupo. Documentos, cartilha. Manda para qualquer um aí, pode ser para você mesmo, para eu conseguir abrir aqui. Outra coisa, pessoal, quais casos a gente não pode fazer a neutralização? Quando a cliente ela tem um fio a fio na cor errada. Eu não consegui achar a imagem, mas o porquê que a gente não pode, a Teca até sabe qual imagem que é. A Teca até sabe, eu não achei a imagem, mas depois no e-book de vocês a imagem vai estar lá. O fio a fio na cor errada, a gente não consegue fazer a neutralização, por quê? Eu preciso de todo um fundo uniforme. Então, por exemplo, ele tem que estar todo um fundo cinza, todo um fundo verde, todo um fundo laranja. Se eu tenho parte com cor, parte sem cor, e o fio a fio é isso. É uma parte com uma cor errada, a pele. Cor errada, pele. Cor errada, pele. Se eu vier fazendo a neutralização, ou seja, o movimento pendular em toda a sobrancelha, aonde não tinha cor errada, onde tem pele, ele vai para a cor errada. Ou seja, vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem memorizar ou mentalizar. A sobrancelha está toda num fio a fio cinza, certo? O que corrige o cinza é o laranja. Eu vou lá e passo o laranja.
Aonde estava cinza vira marrom e aonde não tinha fio fica laranja. Aí, ao invés de corrigir, a gente vai piorar e aí a gente vai ter que saber reverter, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para lábios aqui. Minha nossa. E minha nossa mesmo, vocês não sabem as coisas que a gente já viu. Aqui, cores para lábios. Muito bem. Deixa eu só abrir aqui na tela para compartilhar com vocês. Lábios, pessoal. Quem já foi meu aluno já viu essa regrinha. Quem não foi, a gente vai explicar essa regrinha. Então, vai ser meio que uma recapitulada para quem já foi. Mas vamos começar com o lábio roxo. Lembrem lá da Rapunzel, tá? Ele só veio sem as cores aqui. Onde que foi? Onde que tá o roxo que tá? Tá no NIP. Espera que eu vou compartilhar outra imagem com vocês, pessoal. Deixa eu só sair dessa, porque daí eu vou mandar com a regra já. Bem, beleza. Meu Deus, cadê o Meet? Inteiro. Ok. Apareceu na tela aí. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ir para a regra, então, dos lábios escuros, tá? Então, quando o lábio, ele é um lábio roxo, lembrem lá da Rapunzel, então. O roxo, a gente vai fazer a correção com o amarelo, certo? Lembrem do cabelo dela lá. Porém, nós temos que acrescentar o laranja em proporções iguais. Então, tá a regrinha aí. 2 gotas do amarelo, mais 2 gotas do laranja. Com essas 2 cores, nós vamos deixar o lábio roxo num tom coral. E aí, a gente consegue aplicar qualquer cor que a cliente queira fazer. Quando a gente fala de uma cliente de lábio marrom, o marrom ele já chegou no tom neutro, ele já está naturalmente neutralizado. Nós vamos usar a regrinha do tom rosa, aí eu não coloquei uma princesa lá, mas se vocês quiserem eu coloco para vocês lembrarem da mistura, mais laranja. Vou ver se tem alguma princesa de cabelo laranja, vestido rosa, para a gente lembrar da mistura dos lábios marrons, mas só para vocês associarem. O lábio chegou marrom, nós vamos usar a cor rosa mais laranja. A mistura dessas 2 cores, ela vai fazer também com que esse lábio marrom entre num tom coral e depois a gente consiga fazer a correção. Sempre em lábios escuros, nós vamos trabalhar somente na região que está escuro, ou seja, a cliente tem só a parte superior escura, primeiro a gente corrige, ou seja, a gente vai clarear o tom escuro, depois a gente vai entrar com uma nova cor. Ah, agora está num tom uniforme. Aí eu consigo partir para uma micropigmentação de uma tonalidade de um vermelho ou até mais rosa, daí a gente consegue subir o tom do que foi feito ali. Em quais casos eu posso fazer a correção e a micropigmentação? A Cinderela, é verdade. A Cinderela, acho que ela tem o cabelo. Não vai lembrar. Eu vou mandar depois a regra. Mas a gente tem que primeiro pensar o seguinte: a proporção do que está ali. Se tem só uma bordinha fininha, marronzinha, não é uma proporção que eu vejo um lábio inteiro escuro, eu consigo fazer tudo no mesmo dia. Então, eu vou usar lá a regra. Por exemplo, eu tenho uma borda marronzinha. Eu vou usar o rosa mais o laranja para corrigir.
e depois eu posso aplicar a cor que eu quiser colocar naquele lábio. O lábio também tem uma bordinha fininha roxa, amarelo mais laranja, depois eu vou aplicar a cor que eu quiser. No caso de lábios, pessoal, é essa regra e não precisa de emulsão, tá? Então essa regra tá pronta. Agora, quando é de sobrancelhas que ficou faltando eu passar para vocês, eu já vou digitar aqui para vocês copiarem e aí nós vamos para tirar dúvidas. Lábios, alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Pri, Oi? eu fiz um lábio, vamos supor que eu fiz um lábio. E ele Perfeito. tinha o cantinho um pouco roxo. Só que Certo. aí, na cagada de principiante, a gente faz, coloca a cor. Tem Certo. como depois, quando eu for fazer o retoque, eu corrigir esse roxinho antes de colocar, de fazer o retoque com o pigmento, no caso com a cor? Tem sim. Uma porque lábios escuros, pessoal, a gente nunca realmente vai conseguir chegar no resultado em uma única sessão. Ele chega aí em 3, 4 sessões para a gente conseguir corrigir, tá? Então nem foi erro de principiante, muito pelo contrário. Você fez a aplicação e esse rostinho ele é normal, ele se manter ao longo das próximas sessões até ele sumir. Então depende da intensidade. Se ele é uma intensidade fantasia, como eu expliquei para vocês, que ele é uma saturação baixa, então ao invés de ter roxo, ele é um lilás o lábio, a gente consegue fazer em uma dose. Agora, se ele é roxo, roxo mesmo, intenso, 3 a 4 sessões. Mesma coisa para o marrom. Se ele é um marrom fantasia, quase ali um tom de um lábio meio ferrugem, pode ser um terracota, não sei, um tom mais claro de marrom, a gente faz em 2 sessões. Agora, se ele é um marrom saturado, intenso, aí vai de 3 a 4 sessões. Certo? Ô, Pri, Oi? e essa misturinha, essa do marrom, rosa mais laranja, 2 gotinhas de cada? É 2 gotinhas de 50%? cada, perfeito. Igual. Proporções iguais, sem emulsão, tá, pessoal? Tá bom. Agora, eu tô digitando aí para vocês a regra para sobrancelha que ficou faltando aí. Mas podem ir me perguntando enquanto eu digito aqui, tá? Olha, gente, todo mundo super bem, nenhuma dúvida mais. Que eu tô escrevendo aqui, eu tô até compartilhando já na tela com vocês e depois a Gil vai mandar o e-book completo aí para vocês. Três gotas. Ô, Pri, Oi? eu vou até fazer uma pergunta que eu acho que outras pessoas também podem ter essa dúvida. Essa dúvida veio hoje por um aluno. Uhum. Ele fez um lábio de uma cliente e ela tem pintas. Ele neutralizou, ficou bem legal. Porém, a cliente tem algumas, além do escurecimento periférico mais exacerbado no inferior, a cliente tem pintas também. Como que faz? Trabalha mais em cima da pinta? Pinta, pessoal, ela é uma outra. Eu falo que assim, ela é uma outra fisiologia do que a mucosa apresenta, tá? Então, quando a gente fala de pinta, ela é uma estrutura mais rígida na mucosa e ela tem uma raiz em alguns casos. Então, 2 fatores. Às vezes, dependendo da pinta, se ela é uma pinta elevada, não aconselho trabalhar em cima da pinta. E ela tem uma causa profunda de cor, e essa causa não é melanócito. Talvez fique até um pouco técnico o termo, mas vou tentar explicar para vocês entenderem. O que causa um lábio escuro é o acúmulo de melanócito. Então, a pessoa ela produz muita melanina e essa melanina deixa o lábio escuro, igual um melasma. Uma pinta, ela não tem a mesma fisiologia, ela não é acúmulo de melanócito. Ela pode ser terminais nervosos, ela pode ser ali
enfim, uma fibrose, ela pode ter várias causas. E aí ela não tem implantação em pintas. Então, o cliente tem um lábio com sarda, e essa sarda é uma cor, um tom muito evidente, a camuflagem quase não vai acontecer com a cor. A pinta vai permanecer. Entenderam? Entendido, Pri. Muito obrigado. Certo? Perfeito. Ó, pessoal, vamos para a última regrinha. O que pode amenizar, tá? Então, às vezes a gente passou nele inteiro, ameniza, mas pinta, como ela é uma outra, realmente, outra causa, a neutralização para lábios não tem essa finalidade. Aí sim a gente pode falar de laser, aí sim a gente pode falar de um tratamento mais voltado para um reparo de luz ou algum aquecimento que cause ali essa reversão de cor, que daí nem químico, nem com pigmento a gente consegue reverter. Bom, regras então da correção das sobrancelhas que a gente falou. A cliente chegou lá com a sobrancelha cinza, que é o Mickeyzinho sem o sapato e sem o shortzinho. A gente vai colocar o sapato e o short do Mickey. 3 gotas de laranja, mais 1 gota de emulsão. Se precisar preparar mais, dobra a receita. A cada 3 gotas, 1 gota de emulsão. A cliente chegou com a sobrancelha laranja, vão ser 3 gotas do verde para 1 gota de emulsão. A cliente chegou com a sobrancelha roxa, vão ser 3 gotas de amarelo mais 1 de emulsão. E chegou com a sobrancelha verde, 3 gotas de laranja mais 1 de emulsão. A única cor que não vai chegar nunca, pessoal, é o amarelo, tá? Se vocês notarem, eu não falo ali de correção de amarelo, porque ele é uma cor que degrada e sai do organismo. Então, essa cor nós não vamos ter presente em lugar nenhum, nem lábio, nem sobrancelha, nem nada. O que está sendo muito comum, tá, pessoal? Que eu tenho recebido, assim, de maneira mais evidente, como eu trabalho, o meu foco é mais em lábios, eu tenho recebido pessoas que estão chegando com um pigmento nos lábios que já estão migrando para um tom roxo, então eu não sei qual tinta, qual marca que usaram. Se tá roxo, eu vou usar a regrinha lá do amarelo mais laranja. E eu estou recebendo muitas clientes que fizeram neutralização, ou seja, né, fizeram a correção, clareamento, e tá chegando muito laranja, gente, mas muito laranja. E aí, se o lábio ele tá muito laranja, eu preciso fazer despigmentação química, e aí não é laser que vai resolver. Depois eu até posso mostrar uma foto, mandar uma foto para vocês, no e-book mesmo, para vocês verem o tom que eu tô falando, que agora não tem aqui ele digital. Mas muito, muito laranja no lábio, tá acontecendo muito, que agora tem muitas pessoas querendo clarear. E aí estão carregando demais no laranja no lábio da mulherada, tá? Aí uma pergunta aqui, que quando o lábio está com o pigmento pesado no vermelho, você tem como corrigir? a gente consegue amenizar esse vermelho, então eu consigo amenizar com um tom fantasia. O vermelho ele é um tom base. Eu consigo amenizar num tom fantasia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar sempre base com fantasia. Nunca base sozinho, nem nunca fantasia sozinho. E base, lembrem que é o tom mais saturado, fantasia é o tom mais claro. Então, o vermelho intenso, ele é base. Então, se você pegar um vermelho fantasia, ou seja, um vermelho mais claro, mais opaco, ou até mais alaranjado, ou até mesmo um rosa, que seja um rosa bem clarinho, você consegue descer o tom desse vermelho e dar para ela a sensação aí mais de um tom mais claro, até mesmo um nude, para a gente conseguir na mistura do tom fantasia. Certo, pessoal? Acho que 90% dos cursos indicam trabalhar com a cor diretamente. Ai, sumiu a pergunta. Deixa eu sair daqui. Os cursos indicam trabalhar com a cor, você colocou diretamente com cores complementares, mas na verdade não é bem assim, né? Repete a pergunta para mim. Quem mandou essa do 90%? Manda na tela. 90% dos cursos indicam trabalhar a cor diretamente cores complementares, mas não é verdade. Não no verde. Oi, desculpa, foi eu que escrevi. Isso. Manda pra gente de novo seu questionamento. A gente vê tanta coisa, tanta informação que a gente pira a cabeça mesmo, né? Isso. É, Normal.
E, assim, sempre, eu sempre vi que a gente tem que trabalhar com a cor diretamente complementária, que é Certo. o oposto, né? Que é o verde, o vermelho, o amarelo, o roxo. Só que no caso da sobrancelha laranja, não pode ser diretamente na sobrancelha, se chega a ser verde, não pode ser diretamente o vermelho, no caso, tem que ser mais Tem laranja. que ser o laranja. Isso. Por quê, ó, pessoal? O que que pode acontecer? E isso eu já vi muito acontecer. A sobrancelha chegou verde. O verde, ele tem uma carga bem pesada em alguns casos do preto. E a pessoa aplica o vermelho. Ao invés dessa sobrancelha ir para o marrom, ela vai para o roxo. E eu falo por experiência em específico da região que eu trabalho aqui. Tem muita gente que, no tentar corrigir o verde com o vermelho, a cliente chega com a sobrancelha roxa. Então, assim, sempre diluindo e sempre no tom que vai realmente fazer com que o degrade vá para o marrom, nunca para uma cor secundária, não migre de uma secundária para outra. No caso do verde, ele está muito fácil de migrar para uma outra secundária se eu aplicar o vermelho, porque o vermelho ele é base, tá, pessoal? Então, cor base, nunca. Sozinha, nunca. Amarelo é fantasia, laranja é fantasia. Então, a gente está trabalhando com cores seguras. Quando eu falo vermelho, preto, aí eu já estou falando de tom base. Aí, se eu uso tom base, eu posso migrar para outro tom. Certo? Acho que é isso, né, pessoal? Meninas, vocês têm mais alguma dúvida para a gente começar encerrando? Aqui ela está perguntando, quantas sessões de neutralização geralmente você indica? Para a sobrancelha, 2 sessões são suficientes, na maioria dos casos, tá? Pode chegar numa terceira sessão? Raro, raríssimo. Uma porque, se você trabalha com uma cor estável aí para correção, quando eu falo de cor estável é quando o laranja ele equilibra do mesmo jeito do amarelo e as partículas são micronizadas, então elas são estáveis, iguais, 2 sessões suficientes. Agora, se eu estou trabalhando com um pigmento que talvez ele não é micronizado, o que seria isso? Duvidem de... Tem uma marca, é que eu não gosto de falar de marca, porque eu não gosto de falar de outras marcas, mas tem uma marca no mercado que está vendendo muito barato, gente. Não compra pigmento barato, muito barato. Porque ele não é estável, tá, pessoal? Não é estável. Então, assim, estão vendendo a 30, 40 reais. Não é estável, tá? A gente sabe que pigmento bom é pigmento que já tem registro de marca, tudo bonitinho. Então, esses vão fazer correção, tá? E outra coisa, quando você sabe se ele é micronizado ou não? E hoje, Natural Pigmento tem esse comportamento. Vou falar da RB Color, que é uma marca conhecida, tem esse comportamento. O vidro é transparente, para você ver que ele não está dividido. Óleo ou glicerina embaixo, pigmento em cima. Viu que isso aconteceu? Tipo, você olha o frasquinho, está dividido. Você está vendo que tem cor em cima ou cor embaixo e líquido em cima, não é estável. Então, aí a gente não vai conseguir um resultado legal, tá? Ô, Pri, deixa eu só tirar uma dúvida. Isso independe de ser orgânico ou inorgânico? Essa é a regra para todos os pigmentos. Independe. Por isso que inorgânico demorou a começar a ser fabricado, algumas marcas aqui, e ele não era tão bem aceito para o brasileiro, né, para a pele brasileira, porque o inorgânico, se ele não é estável, ele divide mesmo. Quem já pegou Ironworks na mão, ele é bom, mas ele fica dividido assim, ó, você consegue ver o líquido em cima e a gente consegue ver a partícula embaixo. Ele é excelente, desde que você saiba trabalhar bem com ele e estabilizar antes de usar. Então, hoje, as marcas nacionais, que já estão há muito tempo no mercado, elas já conseguiram chegar nessa estabilidade. Então, deixar tudo micronizado. Então, Natural Pigmento tem esse trabalho, a RB Colors tem esse trabalho também, de conseguir deixar estável. Se eu pego para corrigir com uma tinta não estável, aí Pri, eu sei que parece que eu não sei se te responderam, mas é uma pergunta se a sobrancelha chega fio a fio e ela quer fazer a correção, ela consegue fazer só naquele fiozinho?
Se for uma pessoa que tem uma precisão impecável de passar no mesmo fio, pode. Mas, gente, é muito difícil. E olha que eu tô falando assim, de experiência de anos de mercado. Se você atendeu 4 clientes no dia e pega ela para fazer no final do dia, você não vai passar em cima do mesmo fio. Você vai Gente, passar. só para complementar o pigmento estável ou instável, micronizado ou não, é isso que acontece, é por isso que acontecem aqueles casos, né, Pri, de que você implanta uma cor, vamos dizer, você implanta um coral e aí dali alguns meses, às vezes 60 dias, 2 meses é suficiente. A cliente volta reclamando que está manchado, que está alaranjado em algumas partes, rosado e avermelhado em outras, porque realmente como não, as partículas de cores não têm o mesmo peso, as mais leves vão embora antes, degradam antes, e as mais pesadas ficam. Então, por isso a importância da micronização, tá? Isso. Ó, a gente pode lembrar de qualquer cosmético. Vou falar de esmalte. Quem já não pegou na vida um esmalte que fica um óleo em cima e a cor embaixo? Aquilo para dar alergia, pega um esmalte hipoalergênico para vocês verem como ele é estável e como ele não é dividido. O que nós estamos utilizando é um cosmético. Então, o cosmético estável, ele não tem divisão de partícula de molécula para tudo, tá? Então, por isso que as marcas mais caras, a gente olha. Vamos falar de uma La Roche da vida, a gente pega um protetor solar, ele não tem divisão. Você pega um protetor solar barato da vida, você vê o óleo esparrama na nossa mão e depois fica lá a gotinha melecando só a proteção. Então, o produto que a gente usa é um cosmético. E se ele é um cosmético, ele precisa ser um cosmético estável, tá? Senão ele não vai causar o resultado que a gente quer. Meninas, para a gente já ir encerrando, alguém mais tem alguma pergunta? De qualquer maneira, todo o material vai ser disponível através do grupo Maratona. Amanhã a gente tem uma aula incrível com a profissional Cher, já faço o convite para todas vocês, né, Té? Muito legal, conteúdo super rico. Quem quiser, por favor, gente, já deixa um eu quero lá no grupo e, por favor, vamos colocar. Pode até abrir o microfone, claro, um de cada vez para ficar rápido, e vocês fazerem as últimas perguntinhas. Se alguém tiver alguma dúvida, por mais simples que seja. Pri, Oi, deixa eu falar. pode falar, Fer. É o seguinte, então é mais indicado a neutralização para shadow. A fio seria o quê? De repente, limpar quimicamente para refazer. Remover. Correto? Isso, Tá bom. remover. Seria esse o protocolo mais adequado. Esse é o protocolo mais adequado e dependendo do fio, se é um fio que tá clarinho, não tá, porque fio é muito raro, se bem que pode acontecer, mas é muito raro o fio a fio vir num tom base, ou seja, num tom forte. Se tá um fio a fio muito clarinho, compensa tirar mesmo aquele fio e deixar um fundo livre para o fio voltar. Ô, Pri, e aquela que já foi um dia fio a fio e hoje ela parece uma shadow porque expandiu? Aí ela já vai ter que migrar para uma shadow mesmo. Eu até ia preparar isso para vocês verem. Tem cliente, gente, que chega lá com um fio que já virou uma compacta e que é o fio a fio, né? Tem. Todo mundo já deve ter Muito. recebido. Não tem como fazer fio a fio, gente. Não tem como. Aí começam as aventuras das pessoas aí no mercado, de tentar corrigir o que tá ali, pôr fio em cima do que já tá ali. Aí, No final, tudo vira shadow. no Nossa, final, mira. pode virar. No final, pode virar uma shadow. Se bem que, ó, agora eu vou falar, não querendo puxar sardinha pra marca, mas assim, de um ano pra cá, todos os meus fios voltaram fios muito clarinhos, nenhum expandiu. Então, estabilidade de pigmento é tudo, gente. Porque daí eu consegui refazer o fio a fio. Então, eu fiquei muito feliz. Mas antes, não. Eu falo que o sucesso de um procedimento, eu falo que é 50% a técnica e 50% o produto. Não há de como fugir isso. Gente, quem falou que não quer mais fazer? Gente, eu não quero mais fazer. Não quer mais fazer o quê? A Daniele, que é... Dani, aparece aí. Agora conta pra gente o que você não quer mais fazer.
O produto faz muita diferença. Muita, muita, muita diferença. Eu não consegui achar esse comentário, mas a Dani diz: gente, estou passada com tanta complexidade da área na internet e muitas ofertas, cursos tratam de uma forma tão simples. E a gente é muito mais profundo que isso, né, Pri? As pessoas acabam vendendo colorimetria, às vezes, simplesmente como um módulo de meia hora que o professor fala. E é complexo. Não tem como. A colorimetria dada, eu falei até isso hoje, a colorimetria dada no curso de sobrancelhas ou de lábios é uma introdução para que você entenda o que você vai aplicar. Para entender de colorimetria, você tem que estudar. Não dá para dar em meio período de estudo dentro de um curso onde o seu foco é técnica para micropigmentação. Você tem uma abordagem. É importante continuar procurando. E não pode esquecer Ela queria também fazer que a micro na sobrancelha dela, mas tá com medo. Faça em um profissional que já tem muito tempo de área e que você vê os resultados. Não tenha medo, porque acho que daqui, 80, 90% tem micro e a gente tá feliz aí. Eu tô. Eu também. eu tô pura ainda. Tô plena. Pri, Os cursos passam muita técnica, os principais fundamentos super pouco. Então, Pri. se a gente for entrar nesse assunto, olha, dá pra gente fazer outra reunião, né? Mas assim, pessoal, eu vou postar, todo mundo depois vai lá no meu Instagram, terminando essa aula, eu vou postar um meme super engraçado que explica quando o aluno aprende em sala de aula e vai pro YouTube. Aí, minha gente. Ai, eu acho que eu já vi. É muito bom. Põe lá, Pri. Eu vou pôr pra vocês entenderem o que Pri, Leon, acho que você tem uma dúvida, né? Pode falar. Eu tenho. É uma dúvida a respeito de lábios, tudo bem? Porque vocês estão no tema de sobrancelha. Não, pode. Não, vamos lá. No geral, pode falar. Não, então tá. A minha dúvida seria a seguinte, que eu não sei se é só comigo que acontece ou se é normal mesmo acontecer durante o procedimento, enquanto a gente faz no cliente, às vezes começar a soltar as pelinhas do lábio, Sim. né, durante o procedimento. Certo. E aí a minha pergunta é, após, né, no final do procedimento, tudo bem, é recomendável eu tentar tirar essas pelinhas que às vezes ficam para poder ficar melhor na foto? Ó, É mais pela questão estética. Existe algum problema ou não? as pelinhas, o ideal mesmo, é a gente sempre fazer o preparo do lábio. Então, a cliente se hidrata. Acho que eu não tô conseguindo ouvir. Pronto. A cliente, quando ela não hidrata, não prepara, quando ela não faz o cuidado pré, vai dificultar na hora da gente fazer mesmo. Então, tem que esfoliar, tem que hidratar. Por isso está em alta o Hidragloss, enfim, né? Todos os cursos agora que estão oferecendo. Na Educa, fizeram um super legal, que eu achei mega interessante, que a Bibi fez com o Spin, e ele hidrata pra caramba, e ele faz a esfoliação necessária, que é agora eu esqueci o nome do... É o Hidralanche, mas aí já é hidratação profunda. É legal também, né, Pri, usar o deslizante para fazer o procedimento, lembrar sempre realmente para lesionar menos e até facilita a limpeza quando você está trabalhando e manter hidratado. Manter hidratado, usar muita vaselina no durante, mas tirar a pelinha não. Então, assim, essa é uma cliente que vai vir para uma segunda sessão. Nessa segunda sessão, pede para ela hidratar muito e esfoliar bastante, com a regrinha do esfoliante que eu dei para vocês lá em sala de aula. Faz toda a esfoliação e aí na segunda sessão, aí você aproveita para tirar o tanto de foto, porque realmente para aproveitar uma foto com pelinha na primeira sessão, eu falo que é igual a sobrancelha, nem toda sobrancelha a gente posta no nosso Instagram, porque nem todas a gente consegue pegar o melhor resultado. Sim. Pri, eu só fiz realmente o comentário, né, porque a gente tá o tempo todo no Instagram, e às vezes, né, aparentemente mostra, né, a profissional fazendo todo o procedimento, e durante todo o procedimento você não vê sair nenhuma pelinha, né, e aí a hora que
Logo acaba o vídeo e já mostra aquela boca assim, linda, perfeita, Leon, hidratada. o problema só é que não são, se você perceber, as modelos, elas normalmente têm 19 anos, É, elas já hidrataram. Eu quero ver uma micropigmentadora fazer isso ao vivo numa senhorinha de 59. exato. Ou então exato. numa cliente fumante ou uma cliente que tem o lábio super desidratado como o meu. Uma foto do meu lábio logo no pós é péssima. E tem muita foto Aí, eu uso trabalhada, aparelho, então embaixo muito sempre ressecado Photoshop lá. trabalhado. Muito Exato. Photoshop, Fê. E é uma pena, né? E é uma pena isso. É que Insta, foge da gente, é realidade, pessoal né? que vende. Infelizmente, todo mundo posta que é bonito. Quero ver postar os bastidores. Desafio pra gente postar os bastidores, pra mostrar a verdade. Eu quero ver se alguém faz uma aula dessa, né, gente? Para a gente já encerrando, contando tudo. Eu quero ver se alguém tem coragem de fazer uma aula dessa, né, Dani? Bora. A gente tem que contar tudo. Eu acho que isso me deixa muito tranquila e muito feliz de confiar na Educability em todos os nossos docentes, porque independente se a notícia é boa ou ruim, a gente dá todas. É isso que eu ia falar, ó, só corrigindo. Senhoras é acima de 90. Ai, me perdoe, me perdoe. Só quem já vacinou, pessoal. Boa, Quem boa, não vacinou, Pri. não é da saúde, tá todo mundo. São meus modelos preferidos. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Quem quer mais alguma dúvida que eu vou ter que encerrar, pessoal? Vamos encerrar que deu o horário, né? Uma dúvida, Ó. Teca. Márcia, vamos lá. Dúvida da Márcia. Como é assim? Uma senhorinha de 59 anos aonde? Para! Cadê a Juliana? Boa. Bate nela! Cadê a Juliana? Eu tô toda descabelada, mas eu tenho muita energia. Coffee. Boa, boa. Era Meninas, essa a pergunta, tá? meninas, então vamos encerrando. A gente quer agradecer muito a todos vocês. Priscila, mais uma vez, em nome do Educability. Amanhã a gente se encontra. O e-book vai ser disponível no grupo Maratona. Amanhã, às 8 horas, a gente fala de estrias com a Cher. Quem tiver interesse num curso chamado Colorimetria Avançada, dá um grito lá, eu quero, eu quero, eu quero. Esse curso ele vai acontecer simultâneo, tá? Todo online. Muito bom. Também, viu? Eu quero, já tô dizendo, eu quero, Léo, eu quero. Você quer, Léo? Depois eu te mando. Perfeito, pessoal? Vale lembrar também que gente, desculpa, que esse conteúdo, ele é bem utilizado no nosso curso de despigmentação, tá? A gente tem uma turma no dia 11. Então, quem se interessar também, vale também ressaltar que quem tá na live tem 20% de desconto, tá bom? Sim. Gente, não é dúvida não, Obrigada. é só agradecimento, viu? Obrigado aí pelo tempo que vocês disponibilizaram, ajudou bastante. Obrigada, muitas Léo. coisas. Obrigado, Teca, obrigado, Gil, obrigado. Quero ver todo mundo amanhã, hein, gente? Até amanhã, povo. Obrigada por tudo. Beijo! Beijo. Teca fica, Pri fica. Tem mais 6. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Solo un minuto. No hablo portugués, solamente español. No, no hay problema. yo No hay hablo problema. Evelyn, Juliana, te echo de ¿Cómo estás? menos. Yo también estoy esperando a poder viajar ya. A ver si llevamos Sí, Evelyn, que te voy a llamar mañana a ver si llevamos la Educa para ahí. Sería excelente. Excelente, Vale. excelente. Vamos a Nosotros- hablar. Sí, nosotros ya empezamos todo en los Estados Unidos y ahora queremos bajar. Me recuerdo que hace unos 2 años ya hablábamos sobre esto y ahora ya lo tenemos todo listo. Entonces, que mañana yo y la Teca hacemos un call contigo y así que la vacuna ya salir, ya no vamos para ahí. Perfecto. Sí, que igual. salga luego la vacuna.
igual todos mis procedimientos los estoy haciendo con los pigmentos de Natural Pigmentos. ¿Y te ha Yo creo gustado? que sí, me encantan. No he podido, otras marcas me han buscado. Ustedes saben que yo también soy máster de Master Colombia. Sí. Yo educo para ellos, pero yo la verdad los pigmentos no me cuadran. O yo ya me enseñé con Natural Pigmentos, la verdad es eso. Qué linda. Que Y bueno, hay otra chica también que ella es fiel conmigo, pues como yo tengo mercancía todavía, entonces estamos ahí, entre las dos estamos. muy bien. Bueno, ha sido un placer y mañana si quieres te envío, que estás en el grupo del WhatsApp. Mañana también vamos a ver un tema que se llama estrías, pero te llamo por la tarde para hablar un poquito contigo, que ya he hecho de menos ya. Sí, yo también, Juliana, yo también. Echo de menos. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Um abraço. Um abraço. Bom, agora só estamos nós três. Foi um sucesso, hein, amiga? Aí vazada, buscar as crianças, estão lá na tia Rosinha ainda. Eu não sei parar de gravar. Entra aí, ajuda ela, Marcelo. Marcelo, eu não sei. Fudido no som, viu? Meu, você arrasa, Priscila Simões. Vai tomar no cu, pô. Se fuder. Ai, tô gravando. Meu, conteúdo foda. Uma didática super fácil. Você vê que todo mundo conseguiu acompanhar. As dúvidas delas também foram muito boas. Você conseguiu esclarecer de forma bem fácil. Gente, a gente chegou a 32 alunos. Ontem foi 17. Foi top. Muito show, muito show. Fudido. Só agradecimento, que Deus te abençoe. Teca, mas vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a Nick, fazer um curso de colorimetria avançada no simultâneo. Eu vou montar o PDF e mando para a Pri. Priscila, tá fodida. Vamos. Mas foi legal essa dinâmicazinha do Nick. Adorei. E o PDF tá lindo, é que só não deu tempo de eu te mandar. A analogia é, show, fácil de gravar. Eu vou... Pri, me manda o que você quer complementar naquele lá depois, amanhã, porque eu acho que hoje a gente tá bem cansada. E aí eu disponibilizo... a gente tá bem podrinha. E aí... Eu vou desligar, tá? Vou sair que eu vou buscar as crianças. Então, gente, eu não sei sair, porque eu não sei parar de desligar. Eu não sei parar. Eu acho que vai ser igual live. Será que não é igual live? A gente sai e você... Não é, mas tenta apressar. O duro é que vocês vão sair, eu vou ficar sozinha na sala. Ô, Marcelo, como é que eu vou até abrir minha câmera, porque eu tô descabelada. Caralho. Ô, Marcelo, como é que eu faço, Marcelo? Tchau, beijo. Tchau. Aqui, ó. Aonde? Peraí. Marcelo chegou, falei pra Pri. Oi, Pri. Oiê! Interromper a gravação. Ele conseguiu. Depois que xingou, depois que